não mudou muita coisa, mas eu coloquei um manual lá de avaliação continuada lá no AVA. Depois você pode ler aquele manual e pode, qualquer dúvida a respeito da metodologia, de trabalhos ou provas, você pode me perguntar aí ao longo do semestre, tá? Ok. Continuamos então aqui com o nosso raciocínio, né? A gente está introduzindo aí o conceito de fluxo magnético, tá? Então, se eu colocar essa superfície de tal forma que o vetor perpendicular a ela seja paralelo às linhas de campo, o cosseno, o ângulo formado entre as linhas de campo e o vetor área é de 0 graus, concordam? Assim como ela está aqui, né? Sim. Sim, Sim. E qual é o cosseno de 0? 0. Não. Não, o cosseno é 1. O cosseno é 1, tá? Então, o que acontece? O Nesse fluxo é caso, 0. isso. O cosseno de 0 é 1, tá? Então, o fluxo não é 0. O fluxo, nesse caso, é máximo. É B vezes A, tá? Nesse caso aqui, é B vezes A. É a área multiplicado pelo campo magnético. A área dessa circunferência multiplicado pelo campo magnético. Isso é o fluxo nesse caso aqui, tá? Aí, se eu começar a mexer aqui nessa circunferência, ó, esse fluxo começa a diminuir, tá? Porque o cosseno aí, quando o ângulo aumenta, o cosseno de 30 já não é 1, já é menor que 1, tá? Aí o cosseno começa a ser menor que 1 e isso diminui, ok? E se eu colocar ela perpendicular aqui, ó, aí quanto vai ser o ângulo θ? Aí, aí, ó. Nesse caso, 90 graus, tá? E o cosseno de 90 é? Cosseno de 90 graus? 0. 0. Então agora não tem fluxo magnético através da espiral, porque a área está perpendicular o vetor da área, né, ela é perpendicular às linhas, tá? E a superfície ela está paralela com as linhas, tá? Então, quando ela está paralela com as linhas não passam através dela, passam por cima e por baixo da superfície, né? Não passam através da superfície. E fluxo magnético é linhas de campo atravessando uma superfície, né? Aqui as linhas de campo não atravessam a superfície. Então o vetor aqui entre o ângulo entre o vetor área e o vetor campo magnético é 90 graus e cosseno de 90 é 0. Então, uma equação que define o fluxo magnético em módulo, né, é o produto do módulo do vetor campo magnético pela área vezes o cosseno de θ. Só que tem que ter cuidado. O θ é medido não entre a superfície e as linhas de campo, mas sim entre o vetor perpendicular à superfície e as linhas de campo, tá? É esse vetor em verde aí que a gente toma como referência, tá? Onde o B, né, é a densidade de fluxo magnético, tá? Φ, então a gente vai representar que é o fluxo magnético. E A é um vetor perpendicular à área, com um módulo igual à área, né? E o módulo dele representa a área, mas ele é um vetor perpendicular a essa área, tá? E φ, o ângulo entre o A e o B. Tá? E aí a gente tem uma definição assim de fluxo magnético. Tá? Então, entenda bem esse conceito. Né? Fluxo, sempre que a gente falar de fluxo, a gente imagina alguma grandeza atravessando uma superfície. Tá? Ou é a água atravessando a superfície, ou o ar, o fluxo de ar atravessando a janela, né? Ou aqui no caso, linhas de campo magnético atravessando uma determinada região, uma determinada superfície. Tá claro o conceito então de fluxo magnético? Ok? Tranquilo. Beleza. Bom, agora sim, vamos a um conceito bastante interessante aqui da eletricidade, né? Então a gente viu que tinha duas fontes de campo magnético, né? Uma era uma pedra chamada magnetita, né, que a gente chama de um ímã, ou a corrente elétrica, né, que formaria o que seria um eletroímã, como bem colocou o colega, né? Então a corrente elétrica pode gerar campo magnético e uma pedra pode gerar campo magnético. Mas a pergunta agora que eu faço é o contrário.
Se a corrente elétrica gera campo magnético, será que um campo magnético gera uma corrente elétrica? O que vocês acham? Sim. Pelo Sim, movimento? pelo Acho que movimento. sim. Então, vamos deixar claro aqui, ó. Campo magnético em si, ele não gera corrente elétrica, tá? Agora, variações de fluxo magnético, aí sim geram corrente elétrica, tá? Então não é o campo em si, não é o fluxo magnético em si, mas são variações no fluxo magnético, tá? Se eu fizer alguma variação no fluxo magnético passando através de uma superfície, isso pode induzir corrente elétrica, tá? Obviamente tem que ser uma superfície feita por um metal, né? Aí isso pode induzir corrente elétrica, tá? Então, variações de fluxo magnético induzem corrente elétrica. Vamos entender como. Basicamente aqui nessa figura, ó. Se eu pegar um ímã e movimentar ele em direção dessa espira, veja aqui do lado esquerdo, né? O polo norte aqui do lado esquerdo, eu vou variar a quantidade de linhas de campo magnético que estão atravessando essa espira, né? Se eu aproximar ele mais, vai ter mais linhas atravessando. Se eu afastar, vai ter menos linha atravessando, tá? Então, se eu começar a variar a posição dele, vai surgir uma corrente elétrica aqui nessa espira, tá? E vai surgir de tal forma que essa espira também vai se converter num ímã. Por quê? Porque essa corrente elétrica gera um campo magnético, tá? E vai gerar um campo magnético tal que ela vai querer gerar uma força assim, ó. Vou colocar aqui um pouquinho maior essa linha. Ou seja, se eu empurrar o ímã para cá, ela vai querer empurrar o ímã para o outro lado, na direção oposta, tá? Ela não quer que esse ímã se movimente. Ela tende a se opor ao movimento desse ímã, tá? Então, eu arrasto o ímã contra essa espira e ela forma uma corrente elétrica. E aí, se eu deixar esse ímã quieto aí, o que vai acontecer? Parar agora de movimentar. Acho que não acontece nada. Vai continuar circulando corrente? Não. Não. Então, se eu aqui colocar o multímetro, no momento que eu mexer esse ímã aqui, marcou uma corrente elétrica. Se eu deixar ele parado, a corrente elétrica some, desaparece, tá? Por quê? Porque tem um fluxo magnético, mas esse fluxo magnético se torna constante. Se o fluxo magnético é constante, não induz corrente, tá? Então, vamos lembrar bem, fluxo magnético não induz corrente. Variações de fluxo magnético induzem corrente, tá? Então, enquanto eu mexer esse ímã, vai ter corrente nessa bobina. Mas se eu parar de mexer, a corrente some, tá? Não importa onde eu deixei esse ímã, posso deixar ele bem próximo aí da bobina. Pode ser um ímã gigante, bem próximo da bobina. Se ele não está em movimento, não tem corrente elétrica na bobina, tá? Esse é um experimento bem fácil de vocês fazerem em casa, até é interessante, às vezes eu faço na sala de aula, com um medidor de corrente, né, e uma bobina qualquer, pode ser um bobinado aí de um motor, e você aproxima um ímã e afasta o ímã. Se você deixar o ímã quieto, a corrente desaparece, tá? Então, se eu deixasse isso quieto, desapareceria essa tal força aqui, né? E, obviamente, desapareceria a corrente aqui na bobina. Agora, se eu puxar esse ímã para o outro lado, e vamos para a figura aqui da direita, tá? Antes, esse vetor estava empurrando o ímã. Se eu agora puxar o ímã, o que acontece? A bobina começa a puxar o ímã em direção dela. Tá? Ela não quer que esse ímã se movimente, ela quer que esse ímã fique quieto, né? E como ela pode puxar o ímã em direção disso? Mudando o sentido da corrente, tá? Então, se eu empurrar, a corrente é de um sentido. Se eu puxar, a corrente vai para outro sentido. Tá? Assim, conceitualmente, sem fórmulas matemáticas, deu para entender o conceito aí de como um fluxo magnético variável induz corrente elétrica? Tá, mais ou menos? Alguma pergunta aí Sim. referente? Tá, ok? Beleza. Tá?
Então, assim mais ou menos funciona, tá? Se você variar o fluxo magnético que passa por essa espira, você vai ter corrente elétrica nela. E, claro, se você medir aqui a tensão aqui nesses bordes, vai ter um nível de tensão induzida, né? Tensão induzida. Isso aqui se chama como mesmo? É a lei de Faraday, tá? Lei de Faraday. Então, essa tensão que está induzida aqui, que eu estou medindo aqui com o voltímetro, aqui no caso, né? Não é um amperímetro, é um voltímetro, que eu estou medindo aqui em 2 terminais da bobina. Essa tensão induzida, ela está dada pelo módulo da derivada do fluxo magnético em função do tempo. Ou assim, delta, variação, né? O delta significa variação de fluxo respeito à variação de tempo. O que é o mesmo, né? A gente podia fazer esse delta tender a zero, seria a derivada do fluxo em relação ao tempo, tá? Então, isso é a lei de Faraday, a lei de indução eletromagnética. Então, isso é a principal relação entre campo magnético e eletricidade, entre magnetismo e eletricidade, tá? Mas vejam bem que é a derivada, é a variação do fluxo, tá? Então, tem um fluxo intenso passando por uma espira. Se ele não estiver variando, não há força elétrica induzida, não há tensão induzida. Só há tensão induzida quando há variações no fluxo magnético, variações respeito ao tempo, tá? Não é a intensidade, não adianta aumentar o fluxo. Você tem que variar o fluxo, tá? As variações são as que induzem tensão elétrica, tá? Então aqui eu coloquei a observação, né? A indução ocorre por variações do fluxo magnético através de uma espira de um condutor. Fluxo magnético constante não induz tensão elétrica, tá? Então não é o fluxo constante, fluxo em si não. Mas variações de fluxo magnético sim induzem tensão elétrica. Ok? Então, corrente elétrica pode formar um campo magnético e variações de fluxo magnético induzem corrente elétrica. Tá? Então, é uma relação estreita entre eletricidade e magnetismo. Tá? E essa equação aqui sem dúvida, ao meu ver, né, é a principal equação da engenharia elétrica. Tá? Porque aqui que nasce a engenharia elétrica, tá? Desse conceito. Porque é desse conceito, dessa lei aqui de Faraday, que você vai entender o funcionamento dos transformadores, vai entender os funcionamento dos geradores elétricos, tá? Os geradores funcionam com esse princípio, motores, toda a eletricidade funciona com esse princípio aqui, né? Com essa lei de Faraday, tá? Se eu variar um fluxo magnético através de uma espira, eu tenho induzir tensão elétrica, tá? Sem dúvida, então, o principal conceito que tem que ser entendido na engenharia elétrica. Tá? Diante da principal equação aqui. Tá? Tudo o resto que vocês estudam em engenharia elétrica deriva dessa equação da lei de Faraday. Tá? Ok, pessoal? Tudo até aqui foram revisão de conceitos para a gente entrar no que seria a unidade 1, seção 1 do nosso livro. Alguma pergunta aí a respeito desses conceitos? Alguém quer colocar alguma coisa? Já tinham estudado isso antes? Sim. Sim? Ok. Então, tá tranquilo isso aí, né? Tá tranquilo esses conceitos aí. A gente vai trabalhar eles ainda para ficar mais tranquilo ainda, né? Mas é bom ficar entendido isso aí. E aí a gente vai trabalhar muito ao longo da disciplina. Vocês vão ver que praticamente sempre a gente vai voltar aí nessa lei de Faraday, tá? A gente vai sempre trabalhar nesse sentido, tá? Vamos lá. Então, na seção 1 do nosso livro, a gente vai estudar os circuitos magnéticos, tá? Opa, um conceito além de circuitos elétricos. A gente vai tratar circuitos magnéticos.
E circuitos magnéticos, assim, o que que são? São circuitos que conduzem o fluxo magnético, tá? Um circuito elétrico que é? É um circuito que conduz a corrente elétrica, né? A corrente elétrica. E aqui o circuito magnético ele conduz o fluxo magnético. São circuitos que conduzem o fluxo magnético, tá? Então já vamos ver que a gente tem uma grande analogia entre circuitos magnéticos e circuitos elétricos, tá? E até algumas leis aí dos circuitos elétricos, como a lei de Ohm, ela vai ter um análogo para circuitos magnéticos, tá? Então vai ser bem interessante isso aqui, tá? Vamos entender aí o que a gente tem num circuito magnético, tá? Ok. Então, o que a gente tem no circuito magnético? Geralmente é um material como um ferro, por exemplo, um material ferromagnético, que a gente chama. E esse material tem uma fonte que gera um campo magnético, né, junto com esse material, que pode ser uma bobina, para a qual passa uma corrente elétrica, né? A gente viu que corrente elétrica gerava campo magnético, né? Então, se gerar um campo e o campo atravessar uma área, vai atravessando a área aqui desse núcleo magnético, então isso aqui vai gerar um fluxo magnético através desse núcleo, tá? Então, o fluxo magnético vai começar a percorrer aqui esse núcleo, tá? Assim como, analogamente, uma corrente elétrica percorre um condutor elétrico, tá? Um fluxo magnético aqui está percorrendo um núcleo magnético. E que magnitude a gente tem? Tem o φ, né, que é o fluxo magnético no núcleo, dado em Weber, que é a forma de medir o fluxo magnético, tá? Um W maiúsculo e um B minúsculo. A gente tem a outra grandeza, que é a densidade de fluxo magnético, que seria o fluxo magnético por unidade de superfície, que é o próprio campo magnético, né? Isso, tá? Então, é a densidade do fluxo magnético no núcleo do circuito, dado em Tesla. E a gente tem uma área de seção reta do núcleo, dado em metros quadrados, tá? Sempre tem que ter, se está em centímetros, sempre tem que ter cuidado de colocar em metro quadrado. E qual é essa área que eu me refiro aqui? Tá? Essa área que eu estou me referindo, pessoal, não é a área aqui do núcleo, não, tá? Não é essa área aqui que eu marquei em verde agora, não. Tá? Apareceu aí um verdinho para vocês? Sim. Então, essa não é a área, tá? Não tem nada a ver com ela. O que vocês imaginam que seja essa área? A área de contato do ferro magnético? Não, é como se eu fizesse um corte aqui no núcleo, tá? E medisse essa área transversal aqui, ó. Tá? É a área aqui desse negocinho aqui, ó. Mas, porque aqui ele está em 2D, né? Vocês imaginam que eu fiz um corte nele e estou vendo o fluxo magnético passar por dentro, né? Mas eu tenho que olhar essa área transversal dele, né? Tá aqui meio... deixa eu ver como ficaria melhor. Aqui, eu acho. Assim. Eu tenho que cortar esse núcleo e olhar a área do núcleo. Ou seja, eu tenho que olhar perpendicular, vendo o fluxo magnético vindo em direção aos meus olhos, tá? Se eu cortar isso aqui e olhar a linha de campo saindo dele, tá? É essa área aqui da seção do núcleo, tá? É como aquela área da seção de um condutor de cobre, né? Se você tem aqui um condutor de cobre, quando a gente se refere em área, a gente quer saber a área do fio, a área transversal, né? Aqueles milímetros quadrados do fio, né? Então eu corto o fio e olho de frente qual é a área dele, né? A área de seção, tá? Essa é a área que me interessa. Por quê? Porque aquela história do fluxo magnético, né? Aquele conceito. Quantas linhas de campo estão atravessando aqui esse núcleo magnético, né? Essa área transversal do núcleo magnético. Isso me dá a ideia de fluxo magnético, tá? Ok, vamos ver se alguém mais entrou aqui na sala. Mariana, seja bem-vinda à nossa aula. Já estamos aí, começando a entrar na unidade 1 aí do livro. Já fizemos uma revisão de conceitos.
Vamos lá, continuamos. Então, falava, né, o circuito magnético, ele é um circuito capaz de conduzir o fluxo magnético, assim como o circuito elétrico, ele conduz a corrente elétrica. Então, analogamente, para entender o que é um circuito magnético, é um circuito que conduz fluxo magnético. Grandeza de interesse, o fluxo magnético, o vetor de campo magnético e uma área transversal. E, por último, o conceito aqui que se chama permeabilidade magnética, geralmente indicado para essa letra grega Mi. Aqui, né? Esse último conceito, tá? O que é a permeabilidade magnética? Permeabilidade é a capacidade que o fluxo magnético tem para penetrar por esse núcleo. Tá? Isso quer dizer a permeabilidade do núcleo. É o quão apto ele está para conduzir esse fluxo magnético. Né? Quão facilmente essas linhas de campo podem atravessar esse núcleo. Tá? Sem ele oferecer uma resistência à passagem dessas linhas. Né? Isso é permeabilidade. Quanto menos resistência ele oferecer para a passagem dessas linhas, maior é a permeabilidade dele, né? Ou seja, é a capacidade de essas linhas penetrarem por esse núcleo, tá? Isso é o que é a permeabilidade. Obviamente, quanto maior a permeabilidade, melhor vai ser o circuito magnético, porque ele vai conduzir mais facilmente aí o fluxo, tá? A gente pode fazer uma analogia com condutores elétricos. Lá nós tínhamos a condutância, né, de um condutor, né, que era a capacidade desse condutor dele conduzir uma corrente elétrica. Né? Quanto maior fosse essa grandeza, condutância, menor era a resistência do cabo. Quanto menor a resistência do cabo, menos queda de tensão ao longo do cabo. Então, melhor era esse condutor. Né? Um condutor ideal teria a condutância infinita. Tá? Da mesma forma, um núcleo magnético ideal teria aqui uma permeabilidade infinita. Você pode fazer também uma analogia com permeabilidade do solo. O que você entende aí por um solo permeável? O que é um solo permeável? O solo permeável, né? É o solo que a água pode penetrar facilmente por esse solo, né? Isso é permeável, ele permite a passagem da água, né? Um núcleo magnético permeável seria aquele que permite a passagem aí do fluxo magnético, tá? Sem oferecer resistência a essa passagem, ou oferecendo uma resistência menor possível, né? Idealmente, essa resistência seria zero, tá? E, já adiantando, em circuitos magnéticos, a gente não chama de resistência, a gente chama de relutância, né? Relutância é o equivalente a que seria a resistência elétrica. Vamos tentar... Bom, logo vamos voltar a isso aí, tá? Logo vamos voltar a esse conceito e vamos fazer uma analogia de novo com circuitos elétricos para ver se isso aí ficou bem entendido, quais são as partes do circuito magnético, tá? Ok. A gente falou da permeabilidade do núcleo magnético, que é a capacidade dele conduzir aí o fluxo magnético. Porém, imagina que eu faço um corte aqui no núcleo, tá? Fiz um pequeno corte. Então, aqui tem o ar. Aqui tem ar, tá? E o ar, ele também conduz fluxo magnético. Porém, obviamente, ele oferece muito mais resistência à passagem desse fluxo do que o material ferromagnético, né? E ele tem uma permeabilidade própria, que é a do ar. Opa, aqui faltou colocar... Até vou corrigir depois, porque eu coloquei lá, é 4π, tá? Essa permeabilidade do ar, a gente já conhece. Isso aqui eu vou pedir para vocês lembrar sempre de cor, tá? A permeabilidade do ar é 4π vezes 10 na menos 7 e se mede em henrios por metro, tá? É constante, é sempre a mesma. Sempre tem o ar, então tem essa permeabilidade, tá? Então, cada material tem uma permeabilidade dada, né? O ferro tem um, o níquel tem outra, tá? Cada material, você vai ter uma permeabilidade típica dele, tá? Que a gente vai estudar. E geralmente,
a gente vai referir essa permeabilidade em relação a essa permeabilidade do ar. Tá? Permeabilidade do ar é essa constante aqui, 4π por 10 na menos 7. Então, sempre que for um corte no núcleo, isso a gente chama de entreferro. Tá? Entreferro, o que tem entre os dois ferros, né? Tem um vazio, o ar aí, né, no caso, é essa permeabilidade aqui, 4π vezes 10 na menos 7. Ok? Ok. Bom, fluxo magnético, a gente já tinha entendido o que era, né? Então é o campo magnético vezes a área, né? E sempre que eu falo de área, é a área transversal, lembrando disso, não é a área aqui de todo o circuito, mas sim da seção aqui do condutor, né? Eu faço um corte aqui nele e olho essa seção aqui do circuito. E o fluxo magnético está dado por vetor campo magnético vezes a área, tá? E eu também posso relacionar isso aqui com outro vetor, né? Esse aqui é o B, a densidade de fluxo magnético, medido em Tesla, e eu tenho o H. O H é outra grandeza, que é a intensidade do campo magnético, e ela é dada em ampere por metro, tá? E é uma relação entre o B, que é a densidade, e a intensidade, tá? Então, veja aqui 3 grandezas, né, que a gente tem que lembrar. O fluxo, φ, a densidade de fluxo B e a intensidade do campo H, tá? E a relação entre o B e o H é dada pelo μ, tá? Pela permeabilidade do material, tá? Permeabilidade. Bom, revendo então a grandezas aqui no circuito magnético, né? Outro conceito é o conceito de força magnetomotriz, ou FMM, né? Força magnetomotriz, tá? Eu falei que o fluxo magnético era análogo à corrente elétrica, tá? E não sei se vocês lembram dos circuitos elétricos, a diferença de tensão, às vezes a gente chamava de FEM, ou força eletromotriz. Lembram disso? Diferença de tensão, uma FEM, tá? A diferença de tensão, tá? Aqui nos circuitos magnéticos, ao invés de FEM, a gente tem a força magnetomotriz, que é o que é essa força magnetomotriz? É a fonte que vai gerar o fluxo magnético, né? Assim como a diferença de tensão, a FEM, ela gerava uma corrente elétrica nos circuitos elétricos, a força magnetomotriz gera o fluxo magnético nos circuitos magnéticos, tá? Então, essa força é aqui é a fonte que está gerando esse fluxo, né? E o que ela vem dada pelo quê? Se a gente tiver uma espira aqui enrolada aqui no fluxo, ela vem dada pelo produto do número de voltas da espira pela corrente elétrica, tá? Então, é tranquilo, né? O número de voltas dessa espira aqui no circuito magnético, vezes a corrente elétrica, é o que vai gerar um fluxo magnético, tá? É a fonte do fluxo magnético. Então, essa é a força magnetomotriz, tá? N é o número de espiras e a corrente conduzida nas espiras. E, bom, isso é o que interessa por agora, né? Esse LC aqui eu vou falar depois, que não é o que importa. Ok. Então, permeabilidade. Eu falei que cada material tem sua permeabilidade e falei uma que é especial do ar, que a gente sempre tem que lembrar, do vazio, do vácuo ou do ar, que é a mesma, tá? Que é o μ0, tá? μ0 é a permeabilidade do ar. E geralmente a gente expressa as outras permeabilidades dos outros materiais em relação a essa μ0, tá? Então a gente coloca aqui um μ relativo de cada material, tá? Em vez de colocar o μ que tem dimensão, a gente coloca um μ relativo que não tem dimensão. E esse μ relativo, cada material tem um, né? É a relação entre o μ do material e o μ0, tá? Que é o μ0, a permeabilidade do ar, tá?
E aqui eu coloquei uma tabela com alguns materiais. Por exemplo, o ferro puro tem um Mi relativo de 4.000, o aço silício de 3.000, prata praticamente 1, alumínio praticamente 1, berílio praticamente 1, níquel 50, ferro fundido 60, tá? São alguns tipos de materiais. Obviamente, os núcleos magnéticos são aí formados por materiais ferromagnéticos, né? Esses que têm o maior permeabilidade. Por que tem que ter maior permeabilidade? Porque eu quero conduzir facilmente o fluxo magnético, né? Então, quanto maior essa permeabilidade do material, mais facilmente ele conduz o fluxo magnético. Ok? Perguntas até aqui, pessoal? Não. E colegas, alguém falou que não, mas outros querem perguntar alguma coisa. Ficou claro para vocês o conceito assim de... O Marcos? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Ficou então claro o conceito de que é a permeabilidade, tá? Permeabilidade do núcleo. Então você tem que ter esse conceito firme aí, tá? Permeabilidade é a capacidade que o núcleo tem de ou melhor dito, a capacidade que o fluxo magnético tem de penetrar aí pelo material ferromagnético, né? Então, quanto maior a permeabilidade do material, melhor, mais facilmente ele vai conduzir esse fluxo magnético, né? Se a permeabilidade for baixa, ele vai oferecer maior resistência, ou maior relutância, a gente chama aqui, né? É a palavra correta, a passagem do fluxo magnético, tá? Ele vai impedir a passagem quando a permeabilidade for baixa, tá? O ar, por exemplo, tem uma permeabilidade extremadamente baixa. Lembra? Era 4π vezes 10 na menos 7. Então, o ar, comparado com o ferro, ele se opõe muito mais à passagem do fluxo magnético. O fluxo magnético sofre muito mais para se propagar no ar do que se propagar no ferro, tá? E, bom, agora sim, vou colocar aqui no modo de apresentação. Agora sim, vamos fazer uma analogia com circuitos elétricos, tá? Tenho aqui à direita um circuito magnético e à esquerda um circuito elétrico, só para vocês entenderem as analogias de cada grandeza, tá? A gente já falou, mas aqui vai ficar mais claro, tá? Estão vendo aí os dois circuitos? Dá um feedback aí para mim. Sim. Sim, ok. Desse lado, do lado esquerdo, do fluxo magnético, a gente tem uma força magnetomotriz, que é a que vai gerar o fluxo magnético. Tá? Do lado direito, a gente tem essa diferença de tensão V, uma fonte de tensão, que a gente também chama de força eletromotriz, ou diferença de potencial, né? Tá? Então, a força magnetomotriz aqui no circuito magnético é análogo ao que a gente conhecia lá como força eletromotriz ou diferença de tensão nos circuitos elétricos. Tá? Fazendo essa relação, vai ficar mais fácil para vocês entenderem como funcionam os circuitos magnéticos. Tá? Porque vocês já sabem como funciona o circuito elétrico. Então, se vocês sabem a que grandeza corresponde a cada uma, fica bem tranquilo para trabalhar com circuitos magnéticos. Tá? Então, quando fala de força magnetomotriz, lembro de uma diferença de tensão que ela tem assim, o mesmo efeito em termos magnéticos. O φ, a gente tem desse lado aqui, que são essas linhas que estão percorrendo aqui o material ferromagnético, né? Essa linha ponteada em branco, né? Que são as linhas de fluxo magnético representadas por φ. É o fluxo magnético, tá? Do lado do circuito magnético. Do lado do circuito elétrico, quem percorre o condutor é o quem? A corrente elétrica. Corrente. Tá? A corrente, exatamente. Então, o fluxo magnético ele é análogo à corrente elétrica, tá? Eu estou dizendo análogo, tenham cuidado, não é igual, tá? São coisas análogas. Análogas quer dizer grandezas que, assim, pode se comparar, né? Dar uma comparação com eletricidade e magnetismo, tá? Bom,
Esse condutor elétrico, do lado aqui direito, ele oferece uma resistência à passagem da corrente, né? O próprio condutor tem uma resistência. Um condutor ideal não oferecia nenhuma resistência, mas nós não temos condutores ideais no mundo real, né? O condutor ideal é só uma coisa matemática, tá? Bom, desse lado a gente tem o que a gente chama de relutância, tá? Então a relutância ela é análoga à resistência. Aqui também a gente podia ter resistências do circuito, né? Um dispositivo elétrico que a gente coloca para limitar a corrente, né? Além do condutor, é claro. Então a gente também podia colocar uma resistência aqui. Se a gente quisesse fazer uma resistência aqui, no fluxo magnético, se a gente quer aumentar a relutância, o que a gente faz? Coloca um entreferro. Faz um corte aqui onde é que fica o ar. Isso seria análogo a colocar uma resistência aqui no circuito elétrico. Colocar um entreferro aqui, porque se tem o ar, a permeabilidade do ar é muito menor, tá? Então, como a permeabilidade do ar é menor, aumenta então a resistência aqui à passagem do fluxo magnético, tá? Que mais? Desse lado a gente tem o que a gente chamou de permeabilidade magnética, né? Então, quanto mais permeável for o material, mais facilmente o fluxo magnético vai passar por esse material. Desse outro lado, a gente tem a condutância elétrica. Então, quanto maior a condutância desse condutor, mais facilmente a corrente elétrica vai passar por ele. Menor será a resistência desse condutor, tá? Então, se eu pensar aqui na resistência do condutor, lembra como é que definia a resistência? Quanto maior quanto maior o comprimento desse condutor, maior será a resistência, né? Porque mais longo será o trajeto que esse condutor vai impedindo a passagem elétrica, né? Vai se somando cada trajeto, tá? Quanto maior for a condutância, mais fácil ele conduz, então menor a resistência. Então a resistência é inversamente proporcional à condutância, tá? E quanto mais grosso for esse condutor, ou quanto maior for a área transversal dele, mais caminhos a corrente tem para passar por esse condutor, né? Então ele oferece menos resistência à passagem da corrente. E se for mais grosso, a corrente encontra mais caminhos para passar. Então, quanto maior a área, menor será a resistência. Então, a resistência é inversamente proporcional à área, né? Isso aqui vocês já lembram lá dos circuitos elétricos, tá? Como é que se definia a resistência de um condutor. O L dividido o sigma pelo A. O que é novo, então, agora o conceito de relutância. E olha, olhando para a analogia, como é que é fácil lembrar, ó. O L é o quê? É o tamanho desse condutor aqui, ó, medido pelo meio aqui do circuito, vem e meça bem pelo meio aqui, ó, e meço o L, é o tamanho dele, ó, tá? Isso é o que faz a relutância desse condutor, dividido a permeabilidade aqui do material, dividido o μ, porque quanto mais permeável, menos relutância ele vai apresentar, ou seja, mais fácil o fluxo magnético vai passar por esse material. Então, ele é inversamente proporcional, né? A relutância vai ser menor. Quanto maior o μ, menor a relutância. Eu aumento o μ, reduz a relutância. Quanto maior for a área da seção transversal, mais caminhos esse fluxo magnético tem para passar para passar por esse núcleo, né? Então, quanto mais caminhos o fluxo magnético achar, então menor será a relutância, tá? Então a relutância é inversamente proporcional à área, né? Vocês imaginam, né? Quanto mais área eu tenho aqui, mais linhas de campos vão passar, né? Mais linhas de campo. Quanto mais fino for esse condutor, eu estou estrangulando a passagem do fluxo magnético, né? Então eu estou impedindo que o fluxo magnético passe. Então se eu colocar uma área muito pequena, se essa área reduzir, a relutância vai aumentar bastante, tá? Ok, pessoal? Acompanhando até aí? Deu para entender as analogias? Deu sim, professor. Deu sim. Ok. A última. Nos circuitos elétricos, a gente tinha a lei de Ohm, né? Tinha uma relação entre resistência total aqui do circuito
incluindo a resistência do condutor e resistências dos dispositivos, a fonte de tensão e a corrente elétrica. A lei de Ohm permitia fazer essa relação, né? A lei de Ohm dizia que a tensão é igual ao produto aí da corrente pela resistência equivalente do circuito, né? Nível de tensão I pelo R, né? Isso é a consequência aí da lei de Ohm, né? Ok? E no circuito magnético, você tem o quê? Quem é o análogo à tensão elétrica? Quem era o análogo? O análogo da tensão aqui, ó, aqui em cima, ó, da força eletromotriz da diferença potencial é a força magnética, né? Então, a força magnética é igual o análogo da corrente, que é o análogo do I, que é o φ, É o e o análogo fluxo. da... Oi? É o Isso, o fluxo fluxo. magnético. E o análogo da resistência elétrica, que é a relutância magnética, tá? Então, você tem que... Aqui, o análogo da lei de Ohm, tá? Esse, força magnetomotriz igual ao φ vezes o R, é o análogo da lei de Ohm. Tá? A gente deduz isso a partir da lei de Ohm. Tá? Então, qualquer coisa aqui que você lembrar do circuito elétrico, você pode também fazer no circuito magnético. Tá? Pode relacionar essas grandezas. Tá? Do mesmo jeito. Sabendo qual é a grandeza análoga, você pode encontrar aí equações análogas. Tá? No caso, a lei de Ohm, a gente encontrou análogo. Tá? Obviamente, se eu fazer mais caminhos aqui de fluxo, eu também posso aplicar as leis de Kirchhoff. Tá? As leis de Kirchhoff eu também posso aplicar no magnetismo. Beleza? Vamos lá. Vou tirar isso aqui. Vamos fazer um exemplo para entender agora. Tá? E a gente vai entender bem esse negócio de circuitos magnéticos. E eu vou deixar vocês pensar um pouquinho aqui no exemplo. Tá? Peguem papel, uma caneta, uma calculadora e eu vou deixar uns 5 minutos, ou um pouquinho mais, para vocês tentarem encontrar a relutância desse circuito aqui da figura. Tá? Sabendo que ele foi construído com ferro puro. Mas aí também é sacanagem, porque vocês não vão lembrar lá do slide anterior, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Ferro puro. Ó. Qual é o Mi relativo do ferro puro? Vou colocar isso. E vou colocar aqui também a definição de relutância. Então aqui vai ficar fácil. Tá? Relutância é isso aqui. É o L dividido Mi vezes a área, né? Isso é a relutância do circuito. Tá? Mas também tem que ter cuidado, que aqui o que vocês têm é o Mi relativo. Tá? Então, esse Mi, tem que ter cuidado, porque esse Mi, ele é formado por quem? Pelo Mi zero. Deixa eu pegar aqui. Vezes o Mi relativo. Tá? Lembra dessa relação, né? Então, vocês vão encontrar o Mi, multiplicando o Mi zero pelo Mi relativo. Aí vocês encontram a área, o tamanho aqui do condutor, o L. O L aqui tem que dividir pelo meio do condutor, não por fora e nem por dentro. Tem que ter esse cuidado. E a área da seção transversal, que é a área aqui desse condutor aqui em 3D, dá para ver mais fácil qual é a área, né? E o Mi0, você tem que lembrar também que é, eu coloquei aqui no slide anterior, estava por aqui, é 4π vezes 10 na menos 7, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Vou colocar lá também para vocês.
Aí Só colocar a imagem do nosso um pouquinho mais para cima. aqui, né? Beleza. Aí tá. Beleza. Agora só você tem que calcular o R, tá? Aí daqui a pouco eu venho e ajudo vocês. Só em 5 minutinhos. Tentar calcular isso aí, tá? Beleza? Aparece aí 10 menos 7, na verdade é 10 elevado na menos 7, tá? Aqui, ó, só para não confundir, tá? É elevado, é potência na menos 7, tá? Professor, então a área ali seria aqueles 50 menos os 10 de cada lado, né? Não, a área, aí que tá, né? Boa pergunta. A área é a seção aqui, ó. Então, a de dentro, né? Ó, você pode fazer um corte aqui, pode fazer um corte aqui, ela é toda a mesma grossura, né? É essa seção. Então, quanto mede essa seção aqui, ó? Vamos fazer assim, ó. Oh, tá difícil aqui, mas imaginem você cortando esse material aí. Você faz um corte transversal nele. Essa é a ideia que eu tô querendo colocar aqui, tá? Se você cortar ali, tem quanto? Ele tem 10 centímetros de fundo por 10 centímetros assim, né? Ele tem 10 por 10, né? Tem 10 aqui e 10 de fundo, ó. Tá vendo? 10 de fundo e 10 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, os 10, ó. Então é 10 por 10 a área. 10 centímetros por 10 centímetros. Professor, no caso, o L é só esse pontilhado de dentro e Isso. eu. Então ele como é que eu posso pegar a medida inteira desses 50 centímetros e 1 metro? Não, não, é aí que tá, né? Ó, veja bem, isso é interessante também, o L, né? Porque se você medir por fora, ó, algumas linhas de campo vêm por fora, você tem 1 metro e 50 centímetros, né? Então você teria 2 metros mais 50 centímetros de cada lado, teria 3 metros, né? Medindo por fora seria Aham. 3 metros. Medindo por dentro seria, subtraio 10 de cada um, então aqui teria 30, né? 30 de um lado, e aqui teria 80 centímetros. Então seria 80 mais 30, um 10 seria 2,20 por dentro, tá? Mas a gente não pode nem pegar por dentro e nem por fora, a gente tem que pegar na média, tá? Porque algumas linhas de campo vêm bem por dentro, outras vão bem por fora, mas em média elas vão pelo meio. Então a gente mede pelo meio, tá? Então Então eu pelo posso meio, tirar 5 centímetros, por exemplo, desses 50 aí, eu posso tirar, como a largura ali é 10 centímetros, né? Posso aham, tirar uns 5 centímetros de cima e de baixo e ficar 40 centímetros do lado esquerdo e exatamente, direito, e exatamente. em cima e embaixo 90. Quer dizer, 90, 95. É, 90. exatamente. 90. Todo mundo entendeu o que o colega falou aí? Acho que não entenderam, né? Não, não sei se todo mundo conseguiu entender, ver isso. Sim. Sim?
Alguém, pessoal, não entendeu? Ó, o L, ó, você tem que medir pelo meio, ó. Então o L, o que que ele vai ser, ó? Vai ser, não, vamos colocar o L minúsculo, tá? Vai ser igual ao quê? Do lado, eu vou descontar 5 centímetros de cada lado. Ele tem 50, ele mede do lado, ó, mas eu vou descontar 5 de cada lado, porque a grossura dele é 10 aqui, né? Então eu vou descontar 5, então ficar só 40 centímetros, tá? Porque eu descontei 5 de cada lado. E aqui que mede 1 metro, eu vou descontar também 5 de cada lado, tá? Não vou descontar todo o 10, porque senão eu estaria medindo por dentro, né? Como eu medir pelo meio, desconto 5 de cada lado, então eu desconto 10, então fica 90, né? 40 mais 90, isso vezes 2, né? Porque são 4 lados, né? Então isso aqui dá quanto? 260 centímetros, né? Mas centímetros é uma péssima ideia, né? Não vamos colocar centímetros, vamos colocar metro. Tá? Então é 2,6 metros. Pessoal, se alguém não entendeu aí, por favor, pergunte, tá? Não fique com a dúvida não, tá? Porque por mais que o colega tenha entendido, outros entenderam, se alguém não entendeu, a gente tenta explicar de novo, tá? Tenta explicar de outra Hein, forma. professor, explica de novo essa parte aí que eu Do não L, entendi né? muito bem, não. É, Do L, né? Do tamanho, né? isso, O L é o tamanho, tamanho. você vai medir por dentro. Você tá vendo essa linha pontilhada aqui por dentro do circuito, ó? Entendeu? É pelo meio, né? Você não pode medir por fora. Por fora você vê que ele mede 1 metro de comprimento e 50 centímetros de altura, né? Sim, Se você medisse por fora, você teria 1 metro aqui, 1 metro em cima, daria 2 metros, mais 50 centímetros em cada lateral, daria 3 metros. Concorda comigo? concordo. 3 metros por fora. Mas algumas linhas de campo vão por fora, mas outras vão bem por dentro, bem pelo borde de dentro aqui do material. Então você não pode medir nem por dentro nem por fora, você tem que medir pela metade. Por isso, como eu sei que a grossura aqui é 10 centímetros, ó, eu descontei 5. Se eu descontar 5, eu tô na metade aqui, ó. Tá vendo? Sim, Se eu descontei 5 de cada lado. Então, em vez de colocar 1 metro, eu descontei 5 desse lado e 90, né? 5 do outro lado. Então, eu coloquei 90 centímetros, ó. Uhum. 90 centímetros de comprimento, ó, em vez de 1 metro, ó, tá? Eu não vou descontar todos os 10, porque se eu descontasse 10, descontaria 10 aqui e 10 do outro lado, ficaria só 80, daí eu teria medido por dentro, ó. Por dentro ele mede 80, por fora ele mede 1, pelo meio ele Uhum. mede 90 centímetros. O mesmo acontece pelo lado, ó. Por fora ele tem 50 centímetros de altura, por dentro ele tem quanto? Aí tira 30 5 centímetros. de cada lado também, né, nesse caso. Exatamente, tira 5 de Que é cada os lado. 10 centímetros lá pelo meio, Exatamente. né? Uhum. Entendi. Aqui de altura ele tem 50 por fora, por dentro ele tem 30 de altura, pelo meio 40, né? Uhum. E aí, tá, Entendi, aí eu obrigado. multipliquei por 2 porque são dois lados, né? Aí vezes 2 dá 2,6 metros. Todo mundo entendeu isso aí? Isso é uma das pegadinhas aí. Entendendo essas pegadinhas aí, tudo fica tranquilo aí. É bem tranquilo de entender isso aí. Se alguém não entendeu, por favor, pergunte, a gente explica de novo, tá? Estamos aqui para isso. Lembrar sempre, colocar as unidades em metro, tá? Isso é sempre. Geralmente na física as unidades são metros, segundos. Como é que é? MKS, né? Metros, segundos e quilogramas, né? Sempre as unidades são essas. A gente coloca quilômetros, centímetros, milímetros, tá? Alguém já conseguiu calcular a relutância?
Professor, eu já tinha calculado aqui, achei um valor, não sei se Aham. está certo, mas eu tinha feito todo em centímetros. Era para fazer em metro, tu tem que fazer. É, vai ter que fazer. Tá bom, mas é assim que se aprende. Pois Faz de é. novo, faz em metro. A área também, metro quadrado, tá? Não vai botar centímetro quadrado que vai dar errado. Coloca a área em metro quadrado. Professor, Hum. a relutância é dada em que mesmo? Aí vai ser. Vamos fazer assim, ó. Para lembrar da unidade de relutância. Vamos pegar aquela lei de Ohm lá, ó, que eu tinha aqui em cima. Onde é que estava? Aqui, tá? A relutância, ela é a força magnetomotriz, né, dividido o fluxo magnético. Então, ela é ampere-voltas, né? Porque a força magnetomotriz é o quê? É o produto da corrente pelo número de voltas. Então, é ampere-volta sobre Weber. Tá? Ampere-volta sobre Weber. É a unidade aí de relutância. Meu aqui deu 5,18 vezes 10 a terceira ampere voltas. Ampere voltas Weber, né? Pode ser, faz sentido. Tá? Alguém mais achou 5 vezes 10 na 5,18 vezes 10 na terceira, né? Arredondando. Uhum, faz sentido. Alguém mais achou algum valor? Aí, pessoal,
Quem mais achou o valor da relutância? Alguém mais? Quem era que tinha me dado aquele valor aí da relutância? Quem era mesmo? Professor, pode repetir, por favor? Foi você, né, Dalisson, que achou aí o valor da relutância, né? 5 por 10 a terceira. Tá, ok. Mas pode ser que eu tenha errado aí. Não, sim, mas faz sentido. Vamos fazer agora entre todos aí. Vamos ver se alguém mais terminou aí. Vamos lá. Quanto é que deu a do Thales, professor? Oi? Quanto é que deu a do Thales? Deu 5,1 vezes 10 na terceira, eu acho. 5 vezes 0,18 vezes 10 na terceira. Alguma coisa assim. Ah, tá. Ah, não deu a mesma coisa. Então. Deu a mesma coisa? 5, Na 180. verdade, Ok. deu 517,2. Ah, ok. Vamos lá, então. Pode ser. Vamos lá. Vamos fazer entre todos, então. Vamos ver, então. Então, a relutância ela é o L, né? Esse tamanho aqui, medindo por dentro aqui do núcleo, né? Medindo na metade aqui, né? Dividido μ vezes a área. Fácil de lembrar, porque quanto maior for o L, né? Maior vai ter que ser a relutância, né? Porque mais vai se somando ao longo aqui do circuito, né? Quanto mais permeável for esse material, né? Se for um material permeável, quer dizer que o fluxo magnético penetra mais facilmente por ele. Então, ele oferece menos resistência à passagem. Então, se eu aumentar o μ, menor será a relutância. E também, quanto mais área eu tiver, mais caminhos o fluxo magnético vai encontrar para passar. Então, quanto maior a área, menor a relutância. Então, veja que a relutância é diretamente proporcional ao tamanho e inversamente proporcional à permeabilidade e à área da seção transversal. Tá? Ok. O L a gente tinha calculado lá, né? Todo mundo acho que entendeu. A gente mede aqui por dentro, né? Então é 0,9, ou quando estou colocando em metros, né? Que é 90 centímetros, mais 40 centímetros, multiplicado por 2, deu 2,6 metros, né? E a área é a área da seção transversal. Então, isso aqui tem que sempre lembrar, né? Eu estou fazendo um corte aqui, eu estou cortando aqui o núcleo e estou olhando. Aqui, ó, na linha ponteada aqui do lado lateral direito, está ponteado, aí está marcado o que é a área, ó. A área da seção, o AC aí, ó. Estão vendo aí do lado direito, ó? É esse lado vezes o que tem de fundo, ó. Tá? Isso que é a área, ó. Você vê que o fluxo magnético, ele está... As linhas de campo magnético estão passando por essa área. Isso é o que me dá o fluxo, tá? Então, essa é a área da seção.
ela mede 10 centímetros por 10 centímetros, né? Tem 10 centímetros de fundo e tem 10 centímetros de grossura aqui de lado do material. Então, é 0,1 vezes 0,1, 0,01 metros quadrados, né? Eu coloquei em metros, tá? Não em centímetros, tá? Em metros. Isso tem que ter o cuidado, tá? Sempre tem que trabalhar em metros. Agora, o μ. O μ é o μ relativo do material vezes o μ do ar, que é o μ0. Tá? Então, o material que eu falei que era um material de ferro puro. Se eu olhar aqui na tabela, eu sei qual é aqui, né, o ferro puro. Ó. Ferro puro tem um μ relativo de 4.000. Tem um μ relativo nessa tabela. Se eu tenho de dado μ relativo, eu tenho que multiplicar pelo μ0. Tá? Então, é 4.000 vezes 4π vezes 10 na menos 7. Isso aqui deu aproximadamente 5,03 vezes 10 na menos 3. Tá? Esse que foi o μ do material, né? E aí, finalmente, a relutância. A relutância é o L dividido μ vezes o A. Então, é 2,6 metros dividido 5,03 vezes 10 na menos 3 vezes 0,01 metro quadrado. Se eu não me equivoco, isso aqui dá 51.689,86. Acho que aproximadamente o que o colega falou. Não sei se não está 10 a mais do que você falou. Ampere por volta sobre Weber. Tá? Entendido aí como calcular a relutância? Sim, professor. Sim? Tranquilo, né? Aproximadamente esse mesmo valor deu para vocês, tirando algum arredondamento aí da calculadora. Tá por aí, né? Tá? Beleza. Então tá, vamos lembrar desse valor aqui de relutância. E agora, vamos passar para o outro exemplo. Se vocês, todo mundo entendeu como eu calculei a relutância aí? Alguém não entendeu? Pode falar agora, tá? Não tem problema. Sem problemas. Alguma coisa, não entendi como calcular a área, o tamanho, ou não entendi o que é esse negócio de permeabilidade. Pode falar sem medo. Tá todo mundo ok? Sim, professor. Então tá. Então vamos lá. Associado ao circuito elétrico. Oi? Muito associado ao circuito elétrico. Exatamente. Se a gente faz as analogias, fica rápido a gente aprender as equações na cabeça, né? Você já vai lembrar por si só. Você já lembra dos circuitos elétricos, faz uma analogia e entende como é que é o circuito magnético também, né? Vamos lá. Agora a gente vai calcular o fluxo magnético do exemplo anterior, sabendo que essa espira aqui, ó, ela tem 1.000 voltas e a corrente é de 1 ampere, que está circulando por aqui, uma corrente I de 1 ampere. Então, qual é o fluxo magnético no material? O φ. Fluxo magnético é o φ. E aí, como é que a gente calcula o φ? Alguém tem uma ideia? Vou colocar esse φ aqui. Deixa eu mostrar no slide anterior. Vamos lá, vamos tentar lembrar. Vamos lembrar primeiro. Vamos fazer assim, ó. Vamos lembrar do quê? A lei de Ohm. A lei de Ohm, o que era nos circuitos elétricos? O análogo à lei de Ohm. Imagina um circuito elétrico com uma resistência. V I vezes R, né? O fluxo magnético equivale à corrente, né? Então, se a gente estivesse calculando a tensão sobre a resistência. Exatamente. Então, o que é a tensão? Qual é o análogo da tensão? Lembra? Sim. É a força magnetomotriz. Vai Sobre ser a igual. relutância. Exatamente. Vai ser igual ao fluxo magnético vezes a relutância. Né? Aí ó, a gente tem uma bela equação. Tá?
Só que aqui a gente escreveu o análogo da lei de Ohm. Então a gente lembrava da lei de Ohm, a gente lembrou das grandezas análogas e escreveu essa equação aqui. Só que essa equação não resolve nosso problema sozinha, né? Por quê? Dessa equação a gente já conhece a relutância, né? A relutância a gente acabou de calcular ali no exercício anterior, né? Mas a gente tem que calcular o φ, temos que isolar o φ daqui, mas a gente também não conhece a força magnetomotriz. Então, resolveu em parte. A gente precisa lembrar de uma outra equação para terminar isso aqui, né? Qual é ela? Daqui, vamos isolar o φ primeiramente, né? Então, o φ vai ser igual a força magnetomotriz dividido a relutância, tá? E qual é a equação que me falta para encontrar a força magnetomotriz? O número de Spira vezes a corrente? Exatamente. Vamos voltar lá um pouquinho nos slides para todos os colegas ver. A gente definiu duas equações para calcular a força magnetomotriz. Onde é que ela está? Vamos achar ela aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui nesse slide eu defini o que era a força magnetomotriz, ó, ou FMM, determinada por. É a fonte que vai gerar esse fluxo magnético, né? Como esse fluxo vai ser gerado por uma corrente elétrica, vai estar dado pelo produto da corrente elétrica pelo número de voltas, tá? Isso é a força magnetomotriz. Então, com essa equação e o análogo da lei de Ohm, a gente soluciona esse nosso problema aqui, ó. Aqui está a equação que faltava, ó. Tá? Então, agora é praticamente substituição de equações, né? Então, o nosso φ vai ser quem? Quem é a força magnetomotriz, a corrente é de 1 ampere e vai estar multiplicado por 1000 voltas. Então, vai ser 1000 ampere-voltas, correto? E a relutância, a gente calculou no slide anterior, a relutância era esse valor por aqui, né? E isso vai me dar o φ, tá? Não era esse aqui a relutância. Deixa eu ver o que aconteceu. Não, esse aqui é o valor da relutância. Eu copiei o valor da permeabilidade. Ctrl C, desculpem aí. Aqui, ó. Pronto. E aí, isso é igual a quanto? Zero ponto 019. Pode ser? Weber, né? Esse é o fluxo magnético. Ok, pessoal? Ok, professor. Ok, professor. Tranquilo, né? Então você vê que, lembrando a lei de Ohm, eu já lembro dessa equação aqui, fazendo analogia de cada grandeza, né? Tensão com o FEM com o FMM, né? Força eletromotriz, força magnetomotriz. Corrente, fluxo magnético. Resistência, relutância, tá? Aí é fácil. Então, o fluxo é a força magnetomotriz dividido a relutância. Também a força magnetomotriz, ela também é o produto do N vezes o I. Tá? Então, ali a gente tem o fluxo magnético. E esse fluxo magnético, ele é constante, né? Você vê que ele não varia ao longo do tempo. Ele é um fluxo constante. Por que ele é constante?
Porque a força que originou ele, né, a corrente elétrica é constante no caso, né, não é uma corrente alternada. É uma corrente de 1 ampere. Se eu tivesse uma corrente aqui senoidal, por exemplo, 1 ampere vezes o seno de 10t, esse fluxo também variaria no tempo. Seria variável no tempo, né? Tranquilo? Vamos fazer só um exercício a mais. Vou colocar aqui exercício 3. Eu vou pegar o mesmo núcleo magnético aqui, tá? Só para fazer uma comparação. E vou fazer um corte desse núcleo. Vou colocar um entreferro nele. Tá? Ou seja, eu vou pegar isso aqui, né, e cortar o núcleo, tá? Deixa eu ver se tem aqui um... Esse aqui vai ser melhor. Entender. Estou cortando aqui o núcleo. Vou colocar o ar aqui no meio, tá? E eu vou dizer que esse entreferro, ele mede 1 centímetro. Tá? Mede uma distância LG de 1 centímetro. E agora vamos calcular então quanto vai ser, ou quanto será aí a um centímetro aqui de entreferro. Vamos calcular agora quanto será a relutância desse núcleo. Como a gente calcularia a relutância agora? Quem tem uma ideia aí para a gente calcular a relutância equivalente desse circuito assim como está agora? Professor, levando em considerações as características da questão anterior, por exemplo, o ferro puro. Isso. Material ferro puro, tá? Só que ele tem um corte agora. Eu pergunto assim, a relutância vai ser maior ou menor? Primeira coisa que eu pergunto. Vai aumentar ou vai reduzir a relutância? A relutância vai aumentar, tendo um corte, aí deixando o ar ali no meio do percurso, né, do fluxo magnético, e o ar tem uma relutância maior do que o ferro. Exatamente. A permeabilidade do ar, veja bem que o ferro lá tinha uma permeabilidade μ, a gente calculou, né? Vamos voltar no lugar anterior, né? A permeabilidade aqui, ó, do ferro ficou 5,03 vezes 10 a menos 3. E o ar é só 4π vezes 10 a menos 7. Tá? Então, isso aqui, esse ar, ele impede a passagem do fluxo magnético. Né? Ele coloca muito mais resistência à passagem do fluxo. Ou, em termos corretos, muito mais redutância. Tá? Ele resiste aí à passagem do fluxo magnético. Se isso fosse um circuito elétrico, a corrente cairia para zero, praticamente. Você teria que ter uma tensão muito alta para romper o ar, né, e fazer conduzir uma corrente pelo ar, né? Tinha que ser uma tensão tendendo ao infinito para romper o dielétrico do ar. Né? No circuito elétrico aberto, assim, é aberto, né? Uma chave aberta. No circuito magnético, não. O campo magnético, ele passa por aí. Tá? Mas, obviamente, a relutância aumentou bastante. Tá? Vamos fazer o cálculo? Isso, antes de fazer o cálculo, vamos pensar assim. Isso seria praticamente análogo a ter um circuito elétrico com uma resistência do cabo, que seria a relutância aqui do material do ferro magnético, né? A relutância que a gente calculou antes. Agora diminuindo de 1 centímetro L, né?
tem que diminuir o L em 1 centímetro para calcular a relutância aqui do material. E a gente tem uma resistência conectada nesse circuito. A gente colocou aqui uma relutância bem maior. Essa relutância desse pedacinho aqui, do ar, ela vai ser muito maior que a relutância do ferro. Concordo? Muito maior ela vai ser. Só esse pedacinho aqui de relutância, esse 1 centímetro, vai ter muito mais do que esses quase 3 metros de ferro que a gente tem aqui. Né? 2 metros e meio de ferro, né? E a gente tinha 2 metros e meio de ferro. Só esse 1 centímetro de ar vai ter muito mais relutância que isso. Então, nesses casos, quando a gente tem entre ferro, a gente costuma ignorar a relutância do entre ferro e só calcula essa relutância aqui do entre ferro, né? E do ferro a gente ignora, tá? É o que a gente faz normalmente com os circuitos elétricos. Os circuitos elétricos, se tem resistências conectadas, a gente ignora a resistência do condutor. A gente costuma ignorar. A gente só calcula a resistência do condutor quando a gente quer fazer tipo análise de curto-circuito, algum cálculo muito preciso, ou resistências muito pequenas conectado, carga muito pequena, aí a resistência do condutor ela tem relevância, né? Por exemplo, um cálculo de uma correia de curto-circuito. Mas, para fins gerais, a gente costuma ignorar a resistência do condutor. Aqui acontece a mesma coisa. Nesse caso, a gente costuma ignorar toda essa resistência aqui do entre ferro, do ferro, né? E calcula somente a relutância aqui do material, tá? Do entre ferro. Vamos lá, mais 5 minutos para vocês calcular então a relutância agora somente do entre ferro, tá? E vou colocar aqui de novo a fórmula, tá? Para vocês. L dividido μ vezes a área. E esse valor que vocês têm que lembrar é o μ0, né? Que eu coloquei aqui, μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Ok? Podem fazer esse cálculo? Conseguem? Vou aguardar aí até as 10h25 aqui no meu monitor. Aí eu já volto aí com vocês, tá? Beleza?
Cássia? Não tô ouvindo, não. O microfone tá cheio? Oi, Cássia, não sei se você está me ouvindo. Eu coloquei o mudo aqui no seu microfone porque estava chiando. Eu não estava te ouvindo, não. Se quiser, tente de novo aí para ver se quiser falar alguma coisa aí. Tente de novo, tá? Eu não estou conseguindo te ouvir ainda, não, Kátia. Seu microfone, Cássio. Desconecta teu microfone e conecta de novo. Talvez tenha um pequeno taxiando aí seu microfone. Alguém conseguiu calcular a relutância? E aí, pessoal? O L, quanto é o L? Quem calculou aí? Pessoal, estão me ouvindo? Então é o meu microfone que não está funcionando? Tá, professor, tá saindo áudio sim. Tá. Tá, Tá, ok. professor. A Cássio Tá. tava querendo perguntar, professor, se vai colocar no YouTube a aula. Sim. Eu estou gravando a aula. O slide agora já está lá no Ava e eu vou colocar no YouTube essa aula, sim. E aí eu vou colocar um link no Ava para o YouTube, tá? Aí, quem tiver acesso ao AVA, e o colega que não tiver acesso ao AVA, entre em contato com outro colega pedindo o link. Ou então me manda um e-mail pedindo o link da aula, tá? Eu vou colocar até aqui meu e-mail, tá? Quem não tem acesso ao AVA, pode mandar um e-mail para luciano.sul e pedindo para mim mandar o link do YouTube com a aula para vocês, tá? Dessa semana deve estar lá. Reforçar aqui. Oi? Ela também tá perguntando como vai ser a sua chamada, professor. Bom. Isso a gente vai ver na semana que vem, tá? Por enquanto, todos estão presentes, tá? Por enquanto. E aí, na semana que vem, a gente vai. Vamos checar aí como é que a gente vai fazer isso, tá? Mas. A gente vai. Vou ver aí que alunos vão participando e vamos ver isso aí na semana que vem, tá? Pra ver as chamadas. Por hoje, estão todos presentes, tá? Porque ainda tem gente aí que está com problema para acessar, ainda não dá para fazer chamada por enquanto, tá? Ok. Voltamos aqui então ao nosso cálculo aqui. Alguém calculou a relutância desse circuito? Ninguém? O L, quanto é o L? O L é 2,6 metros, né? Não. Aí que tá. A gente vai calcular a gente vai tinha duas relutâncias aqui, primeira coisa, né? Tinha uma relutância aqui do entre ferro, que aí sim o L é de 2,6 metros menos 1 centímetro, porque a gente agora só mede a parte que a gente está calculando. Então a gente tinha que reduzir 1 centímetro que a gente colocou aqui no meio. Mas a gente vai calcular a relutância aqui do entre ferro, tá? Então o L é esse 1 centímetro aqui. É só 1 centímetro, tá? Então é 0,0
0,01. Entendeu? Metros, né? Entenderam a ideia? Porque você está calculando a relutância somente no entre-ferro agora, ó. É aqui no entre-ferro. O entre-ferro mede 1 centímetro, tá? Se eu quero calcular só uma parte do ferro, a resistência, eu só pego aquela distância, tá? Hoje eu calculei, antes eu calculei a relutância de todo esse material aqui. Por isso usei o L, o tamanho total do material. Mas agora eu estou só usando o entre-ferro. É 0,01. Concordam? Dúvidas? Pessoal? Tranquilo isso aí? Tranquilo. Tá? E o Mi? O Mi é quanto agora? Olhando só para o entre-ferro, só para esse pedacinho ali. Qual é o Mi aí nesse entre-ferro? Seria a área e vezes o Mi Sim. do ar? Sim, o Mi que está nessa região de entre-ferro. Ali tem o que tem ali no entre-ferro? Tem ar, né? Então a gente tem que se perguntar qual é a permeabilidade desse material que está ali. Qual é a permeabilidade do ar? Os 4π vezes 10 a menos 7, né? Exatamente. Agora a gente não tem entre-ferro ali, tá? Então não tem ferro, né? É o entre-ferro. Ali é 4π vezes 10 a menos 7, tá? E a área, qual é a área? A área transversal ali. Seria, Oi? Sem medo. seria 1 metro? A área? Não, é a área transversal, ó. A área mesma que está aparecendo aqui, ó, que está marcado ali em cima com linhas pontilhadas, ó. Eu vou só tirar aqui, ó, só para afastar aqui, ó. Tá vendo que está marcado por linha pontilhada? É o que tem de assim para o que tem de fundo, ó. É 10 centímetros daqui e 10 centímetros que tem de fundo, tá? O fundo desse material é aqui, ó, ele mede 10 centímetros, ó, mede 10 centímetros para lá, ó. Essa região preta, essa cara preta aqui do lado direito, essa parte escura ela mede 10 centímetros, né? Então a área é o que tem de amplo e o que tem de fundo. É a mesma área que a gente tinha antes, não mudou nada, tá? Porque a gente só fez um corte ali no material. A área permanece a mesma, a área transversal permanece a mesma. Não mudou. Então é 0,01, né? Que a gente tinha calculado antes, né? 0,01. Tá? Tá entendido isso, pessoal? Professor, explica de novo sobre essa área que você calcula junto do Mi. Sim. A área. Você tá vendo essa. Aqui, ó. Vou tirar um pouquinho para mostrar o circuito como é que era antes, porque antes estava o desenho perfeito ali, ó. Você tá vendo aqui que está escrito área da seção reta AC? Em preto aqui escrito, ó. Tá? Você tá vendo que tá as linhazinhas pontilhadas ali onde aqui tá cortado, ó. Tá vendo, ó? Então, é a dimensão que tem aqui, ó. Vou marcar aqui com um negocinho, ó. É essa dimensão. Ops. Isso. Desse lado. Ó, mas aqui não é um. Deixa eu pegar aqui um. Ó, esse lado aqui que tá em verde. Vou aumentar o tamanho aqui para.
vezes esse lado que está de fundo, ó. Entendeu? Esses dois lados ali, ó. Então é 10 centímetros, ó, aqui, ó, tá marcado, ó, quanto tem aqui, ó, de frente, ó. De frente tem 10 centímetros, aí o de fundo, ó, quanto tem, ó, 10 centímetros também, ó. Então é 10 centímetros vezes 10 centímetros, vai ser colocado em metro. Então é 0,1 vezes 0,1, tá? 0,1 vezes 0,1 é 0,01, tá? Porque tem que colocar tudo em metro, não em centímetros, tá? Então essa é a área. Tá vendo? Depois eu peguei e fiz um corte aqui no material de 1 centímetro, né? Mas é 1 centímetro de anssim para baixo. Mas aqui continua sendo 10 por 10. Tá? 10 por 10 por 1, esse cubo que eu cortei aqui, ó. 10 centímetros e 1 para baixo, tá? Aí para fazer mais proporção, vamos fechar ele mais aqui, ó. Tá? Fiz apenas um cortezinho ali, tá? Então, o L é a distância que tem esse cubo, medindo a distância para baixo, ó. 1 centímetro. E a área é a área transversal, né? Quanto eu estou cortando, né? Eu estou cortando e Professor, mas vendo... essa área não seria 10 vezes 10 centímetros? Sim, exatamente, mas eu coloquei em metro, tá? Então seria 0,1 vezes 0,1, né? 0,1 metro vezes 0,1 metro, correto? Oi? Entendeu? Eu passei esses 10 centímetros para metro. 10 centímetros é 0,1. Então ficou 0,1 vezes 0,1. É 10 centímetros por 10 centímetros. Tá? Só passei para metro. Passando, né? Para metro. Exatamente. Depois de tá? multiplicar. Exatamente. Ó. Então esses 0,1s aqui na minha equação, ó, esse 0,01 de cima e o 0,01 de baixo se cancela. Fica só unidades, né? Porque um tá em metro e outro metro quadrado. Tem que ter cuidado. Mas aí já fica a unidade de relutância. Ó. Então fica 1 dividido 4π por 10 na 7. Então isso aqui é 4π por 10 na 7, né? No 1 dividido 4π. Professor, então se a gente passar para metro só depois de multiplicar a área, a gente erra, então, né? Não. Você pode... mas tenha cuidado. Você multiplica... você pode passar multiplicando, tá? Mas tenha cuidado. Vamos ver lá. Você quer fazer assim, né? A área é 10 centímetros vezes 10 centímetros, né? Isso é igual a quanto? 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Que seria... Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, disso aqui você tem que converter para metros quadrados, tá? 1 metro quadrado né, equivale a quanto? Aí é mais difícil fazer a conversão assim, tá? É mais difícil, porque aí tem que ter mais cuidado. 1 metro quadrado é 100 vezes 100, entendeu? É 100 vezes 100. É igual a 10.000, né? Aí, esse é o fator de conversão agora, ó. Se você calcular assim, vai ser mais difícil, porque 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados, tá? Então, agora você tem a seguinte conversão. Você tem 10.000 centímetros quadrados equivalendo a 1 metro quadrado. E aí você tem que calcular quanto equivalem aquilo lá, ó. Então, você vai ter a regra de 3 sua, no caso, seria isso aqui, ó. 10.000 é 1 e você quer saber 100 quantos são. Então, 100 dividido 10.000. Você vai ter que fazer 100 dividido 10.000. E isso vai te dar o mesmo valor que a gente tinha encontrado, né? Então, vai te dar 0,01 metro quadrado. Entendeu? Se você multiplicar primeiro, complica um pouco para você fazer a conversão, tá? Porque aí eu prefiro primeiro pegar o centímetro e converter para metro. Porque daí eu já tenho tudo em metro. Depois que eu multiplicar, não tem mais problema. Mas se você multiplicar primeiro, você tem que ter cuidado com a conversão.
Porque 1 metro quadrado não é 100 centímetros quadrados, é 10.000 centímetros quadrados. Porque é 100 centímetros por vezes 100 centímetros, entendeu? Eu vacilei nisso aí. Ah, tá tranquilo, hein? Então, prefiro primeiro colocar todas as distâncias em metro e depois multiplicar, porque se eu sair multiplicando em centímetros, depois me complica a vida para passar para metros. Tá? Dá para passar também, mas é um pouquinho mais difícil. Tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Ok. Então, quanto ficou isso aqui? Se cancela o 0,1, então ficou 1 dividido 4, dividido π. Então, ficou 0,079 vezes 10 elevado na sétima. Olha a diferença. Né? Vejam que agora a relutância... Bom, a gente pode diminuir um zero aqui, diminuir 2 zeros. Pode escrever isso aqui também da seguinte forma. Ó, 79 vezes 10 na quinta, né? Tá? Mas você vê que agora a relutância só desse pedacinho aqui, de 1 centímetro, já está elevado na quinta. E olha a relutância que a gente tinha calculado antes, comparem. Ó, relutância que era 10 na quarta, né? 51.000, né? Agora já está na ordem dos milhões. Aqui estava apenas 51.000 de relutância. E era de todo o material. Do L de quase 3 metros aqui de material, né? O L de 2,6 metros, ó. Agora, 1 centímetro, apenas 1 centímetro, tem mais relutância do que esses 2,6 metros. Tá? Vejam como aumentou gigantemente a relutância. Isso que eu só calculei desse pedacinho. Agora eu ainda tinha que somar com essa, ó. Mas nem vale a pena somar com essa, porque a que eu obtive aqui é muito maior. Tá? Então eu posso ignorar a relutância aqui do restante aqui do material. Ó. Porque aqui que eu tenho no entreferro é muito maior do que ela. Tá? Está na 10 na quinta, né? Aqui eu somar um... Sendo do ar, né, professor? Oi? Sendo a relutância do ar. Do ar? Como assim do ar? Do entreferro aqui, ó. Da pontinha verde aqui, ó. Né? Mas aí não tinha que multiplicar Mas aí, pelo Mi do ferro puro, que é o 4.000? Não, porque aqui eu já cortei. não, Aqui eu cortei o ferro, ó. Aqui é só ar. Entendeu? Ah, então, é do ar que eu falei. Do ar, né? Do ar. Isso, do ar. Uhum. Só do ar. Tá? Eu ainda tinha que somar essa outra resistência aqui, né? Somar com a do condutor aqui, mas a do condutor, então, se eu somar, não vai modificar muita coisa. Se eu pegar esse 79 vezes 10 na quinta e somar com 1.000 e pouco, não dá muita diferença, né? Não dá grande diferença. Então, eu posso ignorar a do entreferro. Então, normalmente, esse tipo de exercício, a gente calcula só a relutância do entreferro e ignora essa aqui, tá? E é o que a gente fazia em circuitos elétricos. Tá? Geralmente, você não calcula a corrente a resistência do condutor. Só calcula as resistências dos dispositivos, né? Eu tenho 10 ohm aqui, 1 k ohm aqui, né? 1 kilo ohm. Eu não vou calcular do condutor. Do condutor a gente calcula para cálculos muito precisos ou quando a gente está diante de curtos-circuitos, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo? Todo mundo está tranquilo? Algum colega disse que está tranquilo e os outros ficam calados? Todos entenderam bem? Tem só 9 até no momento, só 9 alunos. Ok. Desculpa. Ok. Então tá.
Um conceito mais, pessoal, é o conceito de fluxo concatenado, tá? Então a gente falou de campo magnético, falou da densidade de fluxo magnético, intensidade de fluxo magnético, e agora vamos introduzir mais um conceito, que é o conceito de fluxo concatenado, tá? Então, outra forma de medirmos o fluxo no núcleo de um material magnético é medir no fluxo concatenado dentro das espiras da bobina, ou seja, quanto fluxo está concatenado dentro dessas espiras, tá? E o conceito é bem simples, a gente vai representar esse fluxo concatenado por lambda, e ele é o produto nada mais do que o número de voltas vezes o fluxo magnético, tá? Então, se eu quisesse calcular o fluxo concatenado do exercício anterior, bastava calcular o φ e multiplicar pelo n. É só isso, tá? Bastante simples o conceito, tá? É quanto está concatenado dentro da bobina, tá? Digamos, o fluxo de uma espira com o fluxo da outra, com o fluxo da outra, com o fluxo da outra. É somar o fluxo através de cada uma das espiras aqui da bobina. Tá? Isso é fluxo concatenado. Então, vamos imaginar que cada espira gera um fluxo φ, que a soma ou concatenação de todos os fluxos de uma bobina com n espiras é determinado como fluxo concatenado e lambda, né? Lambda. Então, lambda é o produto de n vezes o φ. E com relação ao fluxo concatenado, a gente define a indutância da bobina, que também vocês já viram em outras matérias, o conceito de indutância. Mas, então, ele é definido como o fluxo concatenado dividido a corrente, tá? Essa é a definição de indutância. Então, vamos definir a indutância gerada pelo enrolamento como a razão entre o fluxo concatenado do enrolamento e a corrente que passa pelo material que compõe as espiras. Tá? Então, só para lembrar um pouco as grandezas que a gente definiu aqui. B. O que era o B? Vetor, densidade de fluxo magnético, né? Depois, o que mais a gente definiu? Φ. O que era o Φ? Fluxo, né? Fluxo magnético. Depois a gente definiu o quê? O H, né? H. O que era o H? E as unidades? Tesla. O fluxo magnético se mede em quê? Medimos em quê? Lembra? É o Weber, professor? Weber, exatamente. E o H, o que era? Intensidade de campo magnético. E o H a gente media em Henrys por metro. Tá? Intensidade. Tem que lembrar principalmente do Tesla, do Weber e esse aqui, Henrys por metro. O que mais a gente definiu agora? O lambda. Tá? Aqui tem o lambda. E o lambda é o quê? Que a gente acabou de definir. Ele quer me colocar maiúsculo aqui. O que é o lambda? É o campo, é o fluxo, é o campo na espira, é o armazenamento dela. Isso, então é concatenamento dele, né? Fluxo concatenado, né? Fluxo concatenado. Concatenado na espira. Então, o que era o produto de quem? Do φ vezes o N. Tá? Φ vezes N.
Então, isso aqui, se o φ a gente está medindo em Weber, isso aqui é Weber por volta. Né? Weber volta. Vezes volta, né? Fluxo concatenado. E a gente também definiu... vamos colocar algumas relações aqui também, né? O lambda, ele é definido também como o quê? Ele é igual a quem? Ao φ, φ vezes o n, tá? Eu já coloquei aqui, ó. Φ vezes n. E o fluxo magnético, a gente podia dizer que é a densidade de fluxo magnético vezes a área, né? Mas também, se tivesse inclinado, era vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor da área e o vetor B, né? Então, seria vezes o cosseno de θ. Tá? Vamos lembrar lá em cima disso aqui, ó. Voltar um pouquinho aqui para a gente não esquecer o que a gente está fazendo. Lembra quando eu defini fluxo magnético aqui, ó, nesse slide, ó? Então, fluxo magnético, eu tinha uma superfície, eu tinha um vetor que representava a área dessa superfície e dizia o seguinte, ó. Se essa superfície está orientada dessa forma, esse vetor está paralelo às linhas de campo magnético, então é diretamente B por A, cosseno de θ, e o θ é o ângulo formado entre esse vetor e as linhas de campo. Então, se o θ for 0 grau, o cosseno de θ é 1 e fica diretamente B por A. Porém, se eu vou inclinando isso aqui, esse fluxo vai diminuindo, menos linhas de campo vão atravessando a área, ó. Menos linhas, ó. Então, ao multiplicar pelo cosseno do ângulo formado entre esse vetor, a área e as linhas de campo, isso aqui diminui. Se eu colocar a espira paralela às linhas de campo e o vetor perpendicular às linhas de campo, então o ângulo entre o vetor e as linhas de campo é de 90 graus, cosseno de 90 é zero e não tem fluxo nenhum. Desse jeito não tem fluxo nenhum através dessa área. Por quê? Porque a área está paralela com as linhas de campo, né? Então nenhuma linha atravessa a superfície. O fluxo é a quantidade de linhas de campo magnético atravessando uma superfície. No caso, ali não tem nenhum. Tá? Beleza. Então, o que mais a gente definiu? Fluxo concatenado e definimos agora indutância. Né? E não confundir agora o L, né? O L maiúsculo e o L minúsculo. Tá? E indutância, a gente vai medir ela em Henrys, tá? E está definida aqui como o lambda dividido a corrente. Tá? Então, é o lambda, fluxo concatenado por uma bobina, dividido a corrente dessa bobina. E o que me dá a indutância? A indutância é a capacidade dessa bobina armazenar energia magnética. Tá? Quanta energia magnética pode ser armazenada nessa bobina. Isso a gente vai voltar muito para conceito de indutância no capítulo 2 desse livro. Tá? E no capítulo 3 também. Tá? 2 e 3 a gente vai voltar ali a falar de indutância. Ok, pessoal? Bom, perguntas até aqui, pessoal? Alguma coisa que não tenha ficado claro? Ficou claro para todo mundo aí como funcionam os circuitos magnéticos? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Que na prática fixa bem mais. Fixa bem mais, né? Ok. Então, pessoal, eu coloquei um exercício no AVA para vocês. Aí vocês vão entrar lá na unidade 1, pós-aula, tá? Lá já tem um quiz. Alguém já viu lá o AVA? Todo mundo está com problema de acesso. O meu tá funcionando, mas tem uns colegas aí que não estão conseguindo acesso ainda. Não estou conseguindo acesso ainda, tá? Então, eu coloquei um único exercício, né? Um único exercício, eu coloquei prazo ali até o dia 4 de setembro, tá? Mas como vocês não estão conseguindo acesso, aí talvez eu prolongue esse prazo, tá? Prolongar uns dias mais. Mas já tente fazer. Quem tem acesso já tenta fazer lá o trabalho. E quem não tem acesso, pode me mandar um e-mail, que eu mando o trabalho para vocês por e-mail, então, no caso, tá?
A gente pode fazer isso aí. Oi? O senhor também pode pegar o contato aqui do representante para ele enviar no grupo. Ah, tá. E quem é o representante aqui da turma de vocês? É o Pedro. Pedro? Pedro Henrique, eu acho que você tem até. Você já cursou matéria comigo também, né, Pedro? Sim. Sim. Aí você pode mandar o e-mail e eu te passo o trabalho e você pode distribuir para os outros membros do grupo, no caso aí, tá? E aí vamos ver se vocês conseguem resolver esse problema do AVA até a semana que vem, tá bom? Tentar resolver, porque você vê que esse ano a gente vai andar um pouquinho mais rápido do que no ano passado, né? As matérias aqui estão um pouquinho mais corridas, a gente tem menos tempo, tá? Então tentem resolver logo, para já fazer os exercícios, tá? É um único exercício que está lá no AVA, é só para frisar os conceitos que a gente estudou hoje, tá? E na semana que vem a gente continua já com termina uma partezinha aí que ficou do capítulo 1, são os conceitos, e faz a unidade 2, né? Unidade 2 do capítulo 1 do livro. A gente termina na semana que vem, tá? Faz uma revisão disso aí. Então, tente acessar o AVA, tá o exercício lá, e quem não tem, cobra do Pedro, e o Pedro pode cobrar de mim, ou pode mandar um e-mail diretamente para mim, pedindo aí o trabalho, tá? Eu vou... demora mais ou menos um dia, talvez amanhã já esteja disponível também essa aula de hoje no YouTube, tá? A gravação dessa aula no YouTube, tá? E deixamos por aqui. Tá. Muito obrigado a todos aí pela atenção e espero que tenham gostado da aula e da disciplina, porque é uma disciplina muito interessante e eu acho que a gente vai aprender bastante nesse semestre, tá? Vocês vão gostar dessa disciplina, tá? Beleza, valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Valeu, então, professor. Valeu. Yuri.